Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Sagres Internacional, com a 245ª edição, número 245, sempre aqui com análises credenciadas sobre os principais acontecimentos pelo mundo, principalmente com nossa busca aqui pela contextualização sobre o cenário internacional. Na edição 245, como sempre, comigo aqui Rubens Salomão e também com o professor de História e Geopolítica Norberto Salomão. E aí, professor? Tudo bem, Rubens? Tudo bem a todas e todos que estão nos acompanhando? Vamos lá, né? Vamos firmes e fortes para analisarmos aí esse maluco cenário internacional. Eu já vou deixar aqui dicas, para você participar com a gente. Pode mandar o seu feedback sempre aqui, inclusive agora em que a gente está em vídeo, como videocast na TV Sagres, canal 26.1, sempre às quartas-feiras, 8 horas da noite, a reprodução inédita e com reprises, ao longo da programação da Sagres TV. E no canal no YouTube também, youtube.com/Sagres TV. Aí você pode comentar nos vídeos postados no YouTube, mas também conversar com a gente, comigo pelo Twitter, @Rubens Salomão, o X, antigo Twitter. E com o professor pelo Instagram. É isso, @Norberto Salomão. Vai conversando com a gente, se quiser pode mandar e-mail para a gente também. O e-mail é o jornalismo@sistemasagres.com.br. Vamos trabalhar, vamos com os destaques de hoje. A gente tem 3 temas em destaque nessa edição e também rápidas notícias pelo giro. Primeiro, na Argentina, você vai entender os pontos mais polêmicos do decreto de necessidade e urgência apresentado pelo presidente Javier Milei. Israel, Bibi, Benjamin Netanyahu, tem de superar 3 grandes desafios. Os BRICS, porque novos membros do bloco carregam um enorme potencial de conflitos. E para girar as informações, você confere a corrida pelo lítio boliviano. Rússia e China estão à frente. A economia da China teve um ano fraco e a previsão para 2024 é de que pode ser ainda pior. Quais as perspectivas para a guerra entre Rússia e Ucrânia nesse ano que começa? E também Evo Morales é impedido de disputar as eleições na Bolívia no ano de 2025, eleições presidenciais. E o G20 social deve ser a marca da gestão brasileira à frente do grupo das maiores economias do mundo. São os destaques desta edição do Sagres Internacional. Pues bien, hoy damos el primer paso para terminar con el modelo de la decadencia. En el día de hoy he firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico e institucional opresor que ha destruido nuestro país. Como nuestro modelo económico, a diferencia de todo lo que se ha hecho en los últimos 100 años, ataca el déficit, que es la causa de nuestros problemas y no las consecuencias del mismo, podemos comenzar hoy a destrabar todas estas regulaciones que pretenden aportar soluciones pero solo generan problemas. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Aí, professor, o anúncio do Javier Milei, presidente da Argentina, desse decreto que dá o que falar, muda muita coisa. Em 20 de dezembro, o Javier Milei propôs, então, finalzinho do ano, mudanças através do chamado Decreto de Necessidade e Urgência, em que já o primeiro artigo declara emergência pública em matéria econômica, financeira, e também sanitária, fiscal, administrativa, previdenciária, tarifária, sanitária e social. Por 2 anos essa emergência até o dia 31 de dezembro de 2025, professor. Então, decreto aí apresentado, como é que tem sido a reação a tanta coisa que é alterada com esse decreto do Milei? Pois é, são 83 páginas, mais de 600 artigos e já era esperado que ele tomasse alguma medida assim nesse sentido. Agora, a questão é isso, que tem reação, vai ter reação. Não só pelo aspecto, obviamente, de oposição política e ideológica, porque afinal de contas há uma polarização natural entre a direita e, digamos aí, a centro-esquerda, e a esquerda e outros setores na Argentina. Então, vai haver essa natural oposição aí. Agora, entre as principais medidas, eu acho que cabe destacar aí a questão das privatizações. É bom lembrar que um decreto, Rubens, como aqui no Brasil, a partir do momento que um decreto é estabelecido, ele já passa a valer.
até que o Congresso aprove ou desaprove esse decreto. Então, já está em validade isso, mas o que a gente observa é que o Congresso foi chamado lá às pressas para discutir, está discutindo, discutiu entre o final de dezembro e agora ao longo do mês de janeiro, eles vão discutir esse decreto. E lá na Argentina um detalhe, viu, Rubens? O decreto não pode ser parcialmente vetado. Ou aprova ou não aprova. Na íntegra. Né? Vetos parciais só depois que ele for aprovado. Olha que louco. Aí você aprova e aí você pode discutir alterações. Mas então ele já está valendo. E o destaque aí para as privatizações, destacadamente as privatizações da Aerolíneas Argentinas e da IBF, que é a empresa de petróleo, digamos assim, a Petrobras lá da Argentina. É bom lembrar, né, Rubens, que no período daquele presidente peronista, mais uma linha mais neoliberal, né, o Carlos Menem, ele fez um processo de privatizações, mas depois voltam os peronistas e realizam um processo de reestatização. Então a Argentina vive aí esses movimentos, né? Agora, ele vai ter que enfrentar, além de toda essa oposição que ocorre politicamente, a oposição popular, né? A oposição porque ele está tocando em elementos muito delicados da economia e da sociedade argentina. Questão da Previdência, questões trabalhistas, questão das privatizações. Então isso toca em pontos muito sensíveis nessa reforma. E lógico, você que está aí nos acompanhando poderia perguntar o seguinte: mas essas medidas não são necessárias? Bom, parece que grande parte dessas medidas são necessárias. O que está se questionando é a maneira como essas medidas estão sendo propostas, a celeridade com que elas estão sendo propostas. Por exemplo, privatizações. Não dá para você propor privatização do dia para a noite, porque isso gera impactos muito fortes, inclusive desemprego. Outro aspecto desse decreto, viu, Rubens, foi a demissão de pelo menos 6 mil funcionários públicos argentinos que tinham sido contratados no último ano. Então, nada, você tem mais 6 mil desempregados fazendo coro com os demais lá na Argentina. E quando ele vai para o Congresso para propor os seus pontos aí, né, o seu decreto de necessidade e urgência, que não é inédito, né? Isso já foi utilizado em outras oportunidades, mas muitos questionam a constitucionalidade desse decreto, se realmente essa urgência para alguns pontos há e outros não. Então, obviamente, a questão já foi judicializada, você já tem organismos da sociedade civil e centrais sindicais que já entraram não só na Justiça do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal, como também na Justiça do Trabalho, a Justiça Trabalhista. A Justiça Trabalhista, aliás, que já estabeleceu recentemente aí a derrota do Milei, não no mérito, mas na questão do foro. Se o foro realmente seria a Justiça Trabalhista ou a Suprema Corte para decidir essa questão, e aí liminarmente decidiu-se pelo cancelamento das reformas trabalhistas propostas pelo Javier Milei. E aí, Rubens, outra questão também. Quando isso vai para o Congresso, o Milei não tem maioria no Congresso, ele tem 39 de 257 deputados e 7 de 72 senadores. Então, mesmo com o apoio do Macri, que foi o antigo presidente da Argentina, e é de centro-direita, mas é o atual aliado do Milei, mesmo com isso ele não consegue a maioria necessária para poder fazer qualquer alteração mais efetiva. E aí a reação, né, a gente citou isso aqui, ela é intensa, né? A gente tem imagens dos protestos, vamos conferir protestos na Argentina. Com as panelas também, né, professor? Batendo Sim, panela claro. lá no centro de Buenos Aires, protestos aí que depois, inclusive, tiveram repressão, né, da polícia. Sim. Houve momentos de conflito. Então, assim, essa situação vai ficando cada vez mais tensa na Argentina, principalmente depois do decreto. O Milei, por meio da sua ministra Patrícia Bullrich, que foi candidata derrotada no primeiro turno, estabeleceu rígidas medidas para quem participasse desses protestos. Por exemplo,
proibição de interditar ruas, que é muito comum lá na Argentina nesse tipo de protesto, foi proibido. Então você pode usar só as calçadas. E depois uma espécie de fiscalização lá de monitoramento para retirar benefícios sociais do governo para essas pessoas que participassem dessas manifestações. Então a gente está vendo aí no vídeo, né, a ostensiva força policial para impedir isso. Muito curioso, né, para alguém que é ultraliberal como Milei, né, usar o aparato repressor do Estado. É curioso, né? Usa-se quando é de conveniência, claro. No mínimo curioso, né? Mas então das forças policiais já atuando nesses protestos, não há dúvida, né, de que esses momentos de tensão vão continuar na Argentina. É um governo que de fato causa reações, né, entre uma parcela muito considerável da população. É porque essas medidas só começaram, né, Rubens? Os efeitos dela e de outras que o Milei vai adotar, provavelmente, ou vai propor, isso tem um impacto direto sobre o desemprego, a inflação. Ele próprio disse que ia ficar bem pior antes de melhorar. Essa história nós já ouvimos aqui no Brasil, no período do regime militar, que dizia que primeiro precisava esperar o bolo crescer para depois repartir o bolo. O bolo cresceu e essa divisão não veio. Não aconteceu. E aí o professor já citou aqui alguns pontos, né, desse decreto. Vamos detalhar mais, professor, o que é que prevê, quais são os principais pontos desse decreto de necessidade e urgência do Milei? É isso, a gente tem uma cartelinha aí do Milei, aí vamos até colocá-la em destaque aí, e a gente vê, reforma trabalhista, que é reforçar o princípio da liberdade contratual entre as partes sem a intervenção do Estado. O que significa isso? Que patrões e empregados é que devem negociar, não deve ter interferência do Estado. Agora, vamos explicar por que tem que ter interferência do Estado? Por que é adequado que haja interferência do Estado? Porque as partes são assimétricas. O trabalhador é parte hipossuficiente. Então, é óbvio que o patrão vai querer pagar sempre o menor valor possível e não dá nenhuma garantia social, natural. Não é que o patrão é mau, não, é questão de interesse. E, por outro lado, é lógico que o trabalhador quer algumas garantias. E quem é que acaba tutelando os direitos dessa parte hipossuficiente, ou seja, essa parte mais vulnerável que é o trabalhador? O Estado. O Milei, como é um anarcocapitalista, é um ultraliberal, o que ele propõe é que não haja essa interferência. Liberalização do comércio, revogação da lei das gôndolas, que é aquilo que controlava as mercadorias nos supermercados, os estoques em supermercados, que eram obrigatórios. Revogação da lei de abastecimento, que também obrigava que tivessem os produtos para que as pessoas pudessem consumir, ou seja, deixa o livre mercado agir. E revogação da lei do aluguel, que é a lei que limitava os aumentos dos aluguéis. Então você imagina como é que isso impacta na vida, no cotidiano das pessoas. E a outra a gente já tinha falado, que são as privatizações, que é a revogação do regime de empresas estatais. Essas são as medidas mais impactantes e que estão naquele projeto, né, Rubens? Da chamada motosserra, né? Que o Milei usou a motosserra para dizer que era a partir disso ou com isso que ele faria as suas reformas lá na Argentina. À época, ele teve o apoio de mais de 55% da população, venceu as eleições do segundo turno. A questão é ver essas propostas, à medida que elas forem causando impactos para a sociedade, vamos ter uma reação social cada vez maior ou não? Eu acredito que sim, acho que a reação vai ser muito grande. Muita gente, inclusive, aposta que talvez o Milei possa não terminar o seu mandato, lembrando um ex-presidente argentino, de la Rúa. O Milei apresentou esse decreto no dia 20 de dezembro. E no dia 27, uma semana depois, 7 dias depois, enviou ao Congresso argentino um projeto com amplo leque de reformas, com 664 artigos, a lei de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos, também chamada de lei Omnibus. O que é que esse projeto, então, prevê, um extenso projeto enviado para o Congresso? É isso, né, Rubens? Primeiro dizer que omnibus, né? Omnibus é do latim. Omnibus é para todos, né? Mas nesse sentido são aquelas leis que vêm votadas coletivamente, em grande número, né, em conjunto, essas leis. Foi depois do Natal e aí o Milei postou essa foto como se fosse assim, abrindo um presente, né, para os argentinos. Você sabe aquela imagem que tem da Constituição dos Estados Unidos, aquele tipo de coisa? Quer dizer, abraçando um pouco essa ideia, né? E essa lei Omnibus, ela daria ao Milei superpoderes, ou seja, fortaleceria o poder do executivo em relação aos outros poderes, ao judiciário, ao legislativo. E, obviamente, já está tendo questionamento fortíssimo com relação a essa lei. Dificilmente
ela passa pelo Congresso. E aí é que há um grande temor, né? Se ela não passa pelo Congresso, o que o Milei poderia fazer? Bom, o Milei poderia dizer ao povo, usar aquele velho discurso, a gente também viveu essa experiência aqui, de certa forma, de que o Congresso está impedindo que medidas para solucionar os problemas da Argentina sejam efetivadas. E aí o Milei vai usar aquele discurso dele, de que ele quer acabar com o poder das castas, mas não estão permitindo isso. Só que as medidas do Milei, grande parte das medidas do Milei, favorecem os setores empresariais e prejudicam os setores trabalhistas. Afinal de contas, né? De que castas que o Milei está falando? O Milei está falando das castas políticas, segundo ele. Então, aquela velha história, os políticos tradicionais são corruptos, esses caras querem o mal do país e tal, e a coisa não é exatamente assim. Não é bem por aí, né? Bom, professor, é aí, né? Então, lei de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos. Mas o fato de propor poderes extraordinários, né, para o presidente não é uma contradição à proposta aí, né, e ao discurso, né, de campanha de liberdade dos argentinos? Né, Rubens? É uma contradição total, né? A gente até tinha visto isso, essa questão de medidas para reprimir as manifestações e à medida que dá superpoderes ao Milei, né, isso também demonstra claramente que ele não tem nenhum apreço pela democracia. Daí está havendo um temor do seguinte, a gente falava há pouco, né? Jogar a população contra o Congresso e contra as instituições e contra o judiciário e passar a governar por plebiscito. Aí vai uma dica para você que está me acompanhando aí. Toda vez que um governante começar a governar mais por plebiscitos, menosprezando o Congresso, as casas legislativas e as decisões do judiciário, quanto mais isso acontece, mais próximos a gente está de um governo autoritário, de um governo ditatorial. Bom, e aí a gente tem essas reações, professor, inclusive a reação da oposição ao Milei, que na verdade representa a maioria no Congresso. A gente tem inclusive a avaliação de um deputado, o que para a gente é o deputado federal, né, um deputado lá da Argentina. Vamos conferir. No se trata de resistir, acá de lo que se trata es de poder proponerle a la ciudadanía un modelo alternativo y fundamentalmente de evitar los abusos o de enfrentar los abusos institucionales. Lo que vimos en las últimas 72 horas con las agresiones del presidente hacia esta Cámara, porque a ver, las agresiones del presidente a esta Cámara es las agresiones a un sector de la sociedad que no piensa como él. Cuando vos sos presidente de la nación, tenés que respetar a todos los partidos políticos y a todos los dirigentes, porque no estamos acá porque nos puso un presidente con un decreto. Estamos acá porque nos votó la gente. A mí me votaron casi 600.000 porteños y porteñas. Te puede gustar más o menos mis ideas, pero cuando vos nos das la espalda a nosotros, les estás dando la espalda a personas que piensan como nosotros. Entonces, la búsqueda de una democracia equilibrada es la búsqueda de una democracia concertada. El camino de la Argentina es la concertación, no la imposición. Es la racionalidad y la búsqueda del equilibrio para el desarrollo. Esse é o Leandro Santoro, deputado que faz oposição ao Javier Milei, falando sobre essa questão da imposição, professor. Ele não vê como positivo, na verdade, acha que é um ataque, né, à estabilidade institucional do país, que esse tipo de mudança, como a prevista no decreto, seja feita por uma canetada do presidente. E aí ele defende que isso seja feito em consenso, né? Essa palavra concertada, né? Precisa ser articulada, arranjada, sim. Tem que ter a participação também de outros entes, né, de outros poderes. E aí essa crítica, inclusive em outra declaração, ele fala que o que parece, ele não acusa, mas diz que parece que estão querendo fechar o Congresso. Não, que boa essa observação sua, né? Concertación do espanhol não é consertar, né, arrumar. Concertación é acordo, é um arranjo, não é político. E aí o que o Leandro Santoro afirma, e afirma com toda a propriedade, afirma muito bem, é justamente isso. Quer dizer, peraí, como é que vai se enfiando goela abaixo uma série de medidas? É como se o Poder Legislativo não existisse. E isso não pode acontecer. Quer dizer, ele já está antevendo aquilo que a gente falou, do Milei querer governar por plebiscitos ou coisa do gênero. É aquilo que a gente está dizendo. A prosseguir nessa pegada, pode haver uma tendência muito grande de um impeachment ao presidente. Olha que eu estou adiantando muito as coisas. Eu estou passando, desculpe, viu, Rubens, o carro à frente dos bois. Mas eu estou dizendo o seguinte, o presidente Milei insiste nessas medidas, a reação popular passa a ser cada vez mais intensa, a reação na economia passa a ser negativa, entra num processo caótico e aí não há governo que se sustente numa situação como essa. Mas vamos aguardar. Quem sabe o Milei suaviza, quem sabe o Macri
que hoje é seu grande aliado, consiga contemporizar as coisas e ele siga até o final do seu governo. A verdade é que essa lei ônibus que ele colocou prolongaria seus superpoderes até 2025, sendo prorrogada até o final do mandato, ou seja, seria ao longo de todo o mandato. É muito difícil que isso seja aprovado. A gente, então, acompanhou a eleição do Milei, agora ele apresenta propostas de reforma e a sequência desse governo na Argentina é destaque aqui no nosso programa. Assim termina o primeiro bloco do Sagres Internacional. אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף. היא תימשך עד לחיסול החמאס, עד לניצחון. מי שחושב שנעצור, פשוט לא מחובר למציאות. לא נפסיק את הלחימה עד להשגת כל המטרות שהצבנו. חיסול החמאס, שחרור חטופינו והסרת האיום מעזה. אנחנו תוקפים את החמאס באש תופת, בכל מקום, כולל היום. אנחנו גם תוקפים את עוזריהם מקרוב ומרחוק. כל מחבלי החמאס, מהראשון עד האחרון, הם בני מוות. יש להם רק שתי אפשרויות, להיכנע ou למות. Sempre importante, a gente faz essa diferenciação do que o Benjamin Netanyahu, o Bibi, fala em hebraico do que ele fala em inglês. Né? É uma escolha, né, de governo, de discurso. Essa fala está em hebraico, você viu legendas em inglês e também embaixo ali em amarelinho a legenda em português, falando da continuidade do conflito. E aí ele está falando para o público interno. A gente já falou disso aqui, né? É uma situação muito clara o quanto esse conflito contra o Hamas, nesse momento, fortaleceu, né? Deu uma vida aí política para o Benjamin Netanyahu em meio a grandes problemas, e a gente vai falar exatamente sobre isso, os grandes desafios do Benjamin Netanyahu. E aí, quando ele fala em hebraico para o público interno, ele mantém esse discurso de força, de ataque, de continuidade aos ataques. Enquanto tiver um terrorista do Hamas vivo, a gente está atrás deles, e os terroristas, ele avisa, né, aos terroristas todos do Hamas, vocês são homens mortos andando, né? O que ele diz aí, o Benjamin Netanyahu. Agora, em inglês, a gente poderia ter buscado aqui falas dele em inglês para a comunidade internacional. Ele pede ajuda, diz que está tendo problemas aí de crise humanitária com israelenses, com judeus, e aí ele pede a colaboração internacional para combater o Hamas. São os discursos, digamos que básicos hoje do Benjamin Netanyahu. Como eu disse, a gente aponta aqui 3 grandes desafios, professor, e o primeiro deles é o combate ao Hamas, né, o combate a esse grupo terrorista e a ocupação da faixa de Gaza. Que considerações o senhor faz, então, sobre essa questão, esse desafio? Rubens, sem dúvida, o que aconteceu foi terrível, né? O ataque em 7 de outubro do Hamas que é um grupo radical, apoiado pelo Irã, apoiado pelas forças mais radicais, né? O que acontece é que morreram, né? O Hamas entrou com tudo em Israel, 1.400, 1.500 pessoas foram mortas, aproximadamente 200 reféns nas mãos do Hamas, e o Hamas que usa todo um esquema, isso é muito comum lá na região do Oriente Médio. Na guerra em Omã também se utilizou isso, que são os túneis. Porque como a região é desértica, você não tem a vegetação para esconder o deslocamento de tropas. Então você vai usar a estratégia de túneis. E são muitos túneis, é uma rede intrincada de túneis. Alguns até muito bem feitos, muito, né, assim, um aparato bem interessante. E é isso que Israel usa, né, o Benjamin Netanyahu usa, para destruir a faixa de Gaza, para detonar com tudo, por isso explosões tão fortes. Só que... Só para observação, né, são as imagens que a gente viu ali no começo, aquele antes e depois, faixa de Gaza, depois dos bombardeios, né, desses últimos bombardeios. Antes e depois, né? Isso, aí uma imagem lado a lado, né, uma do lado da outra,
uma montagem feita pelo The Guardian mostrando isso, como é que era antes, aquelas ruas ali, o pessoal transitando, o trânsito normal, e depois dos bombardeios, como é que ficou. Pois é, e é isso. E aí, o que acontece é que é uma pressão da comunidade internacional. No primeiro momento houve um apoio, inclusive dos Estados Unidos, para a luta contra o terrorismo e tudo, mas gradualmente são aproximadamente 22 mil palestinos que já morreram civis, né? Então, o impacto está sendo muito grande dessa penetração de Israel. Então, ele tem que lidar com isso. E tem que lidar também com um outro destaque. Quer dizer, uma vez, hoje já há o deslocamento de aproximadamente 2.300.000 palestinos que saíram dali da região do norte de Gaza indo para o sul de Gaza, inclusive determinado por Israel, porque ele bombardearia a região norte. Então, uma crise humanitária clara já se organiza ali. Agora, além disso, é o seguinte, quem vai dominar a faixa de Gaza? Vai ser Israel? Vai ser a Autoridade Nacional Palestina? Vai ser uma força internacional? Como o Bibi, né, como é chamado o Benjamin Netanyahu, foi eleito por uma coalizão de extrema-direita, a extrema-direita quer tomar também a região da Cisjordânia, ou seja, deixar os palestinos sem terra. Com isso, o Joe Biden, que está em plena campanha, não concorda. Ele entende que o que deve acontecer, o que deve ocorrer, é uma interferência por acordos internacionais e que o Estado da Palestina finalmente seja consolidado com a Autoridade Nacional Palestina assumindo ali a região da faixa de Gaza. Então isso gera aí uma dissonância entre esses dois aliados. O senhor separou um mapa, né, professor? Separei um mapinha só para a gente ver, a gente está falando aí da faixa de Gaza, só para as pessoas compreenderem como é que é pequenininha a região, essa região que está de marronzinho aí, é a região da faixa de Gaza. Lá em cima, onde está Jerusalém, a parte cinza contornada, é a região da Cisjordânia. Jerusalém está de fora porque Jerusalém é considerada uma cidade internacional, porque ela é sagrada para as 3 religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, é nessa pequenina região. E aí o objetivo do Netanyahu e do grupo de extrema-direita que o apoia é empurrar esses palestinos cada vez mais para o sul para entrarem no Egito. Só que o Egito está impondo barreiras. Então, simplesmente essa população está ali exprimida, viu, Rubens? Pois é, e aí a gente tem também algumas imagens dessas explosões, né, desses bombardeios que Israel tem realizado ao longo dessas últimas semanas, desde lá daquele ataque do Hamas contra israelenses. A gente vai vendo aí as imagens ao longo do programa. Ô, Rubens, só para você ter uma ideia, são cerca de 600 bombardeios ininterruptos por dia. Então, aí gera uma destruição considerável, né? Bom, e aí a gente está falando desse primeiro desafio, né, do Benjamin Netanyahu, que é a continuidade desses ataques, né, desse conflito contra o Hamas, na faixa de Gaza principalmente. E aí, professor, um outro desafio que o Netanyahu tem pela frente são os processos na justiça. As imagens de destruição são impressionantes, terríveis, né? Mas o Benjamin Netanyahu usa esse conflito contra o Hamas para se manter no poder, mas ele tem problemas anteriores a esse conflito com o Hamas, principalmente processos na justiça. É isso. Em 2020, né, pela primeira vez, um primeiro-ministro, um premier, né, como a gente chama o primeiro-ministro em Israel, sempre lembrando que Israel é uma república parlamentarista, né? Então tem um presidente da república lá, que é o Herzog, né, Isaac Herzog, e tem o primeiro-ministro, que é realmente quem governa. Sempre lembrar que no parlamentarismo, normalmente, porque você tem pelo menos 17 variações de parlamentarismo, mas no parlamentarismo o chefe de Estado é o presidente da República, então ele não governa, ele representa o Estado e as instituições do Estado, e o chefe de governo é o primeiro-ministro, que é escolhido de acordo com a maioria que ele tem no parlamento, né? O Netanyahu conseguiu essa maioria com muito custo, foi muito difícil, mas graças ao apoio da extrema-direita. O partido dele já é um partido conservador de direita, que é o Likud. E aí o que a gente acaba observando aqui é o seguinte: ele é acusado de corrupção, fraude e violação de confiança. Por quê? Porque ele aceitou presentes, aliás, bem caros, e ele chega a afirmar: não, eles quiseram me dar esses presentes, eu aceitei, então não pode, né? A autoridade não pode receber esse tipo de presente, e quando recebe esse presente vai para o Estado, ele fica nas mãos do Estado. E o Netanyahu, na verdade, recebeu esses presentes, curiosamente, de grandes empresas de telecomunicação, né, de mídia, que favoreciam o seu governo ou não davam notícias desairosas sobre a sua pessoa, sobre o seu governo. E esse processo, ele tenta, desde 2020, arrastar esse processo. Isso gerou uma briga do Netanyahu com a justiça,
E olha que curioso, quando ele entra agora, dessa vez com apoio da extrema-direita, ele tenta uma reforma judicial, limitando os poderes do judiciário e, inclusive, permitindo ao parlamento derrubar decisões da Suprema Corte em Israel. Isso gera reações, né? Isso gera um desgaste, inclusive, ao Benjamin Netanyahu, interna e externamente, né? Esse tipo de proposta em relação à justiça. E aí a gente entra num outro desafio, e aí isso emenda aqui os nossos temas, que é a sobrevivência política do Netanyahu. É só isso, exatamente. O que você está dizendo, eu pensei que você não fosse entrar nesse aspecto, mas é isso mesmo, a questão da sobrevivência política, porque o Netanyahu já vinha sofrendo manifestações contrárias a ele antes. Eu nem sei se temos aí. E aí, só para esclarecer aqui, o que eu estou tentando dizer é que a gente está finalizando aqui o terceiro desafio. Né? O primeiro é essa continuidade dos ataques ao Hamas e esse conflito. O segundo são os processos na justiça. E o terceiro é o pós. Isso. Como é que ele vai gerir a própria imagem e continuar no poder depois desse conflito? Porque a gente acompanha as guerras, né, os conflitos lá entre judeus e palestinos há muito tempo. Sim. E, em algum momento isso vai, se não acabar, pelo menos arrefecer. Isso. E aí os questionamentos ao Netanyahu voltam. E aí a gente tem imagens, né, o professor estava citando, desses protestos contra o Bibi, professor. Pois é, e o duro é que o Netanyahu já vem sofrendo isso. Quando ele propôs... Ali Mein Kampf, né, a obra do Hitler, né, e tal, fazendo essa comparação entre o Benjamin Netanyahu e o Hitler. Pois é, quando ele já tentou essa reforma do judiciário, aí já são manifestações, né, com relação ao Netanyahu, e dele estar rasgando ali a Constituição, ou as leis, ou alguma coisa assim. Traduzindo ali, com essas mudanças na lei, os manifestantes estão dizendo que Israel vai virar o inferno. E eles fazem referência àquela música do AC/DC, né? Highway to Hell, que é uma avenida para o inferno. Nesse caso, a gente está numa avenida para Israel. Eles brincam, né, com a palavra, esse trocadilho em inglês. É isso mesmo. E aí, mas veja que essas manifestações contrárias ao Netanyahu já vinham acontecendo quando ele propôs a reforma judiciária, inclusive por parte das Forças Armadas. E aí há quem diga que as Forças Armadas talvez não estivessem tão preparadas ali para esse ataque do Hamas, que não é o primeiro, o Hamas já atacou em outras oportunidades, mas porque houve esse desgaste provocado, segundo muitos, um desgaste desnecessário. Essa tentativa de reforma judiciária do Netanyahu é bom entender que passou por 4 votações no parlamento, mas a Suprema Corte derrubou dizendo que é inconstitucional. Apesar de você não ter uma constituição em Israel, você tem uma lei maior ali, uma espécie de um pacto legal, mas não é propriamente uma constituição. Mas, segundo essas leis, a medida que propõe o Netanyahu não foi aprovada. O Likud, o partido do Netanyahu, falou que vai reagir, que vai recorrer disso e tudo, mas pegou justamente o momento do 7 de outubro, dos ataques e aí da guerra ao Hamas. Muita gente tem criticado, né, dizendo que essa decisão vem agora, no início de janeiro agora, que a Suprema Corte não deveria dar essa decisão agora, porque isso pode desunir o povo de Israel no momento que eles estão em guerra contra o terrorismo e tal. Mas, na verdade, né, conversa fiada de quem não queria que essa decisão voltasse atrás, eles já estão rachados. E um outro detalhe, tem gente que acusa o Netanyahu de não ter tomado as medidas preventivas necessárias e o apontam como um dos culpados pelo atentado do Hamas, ou pelo menos por esses efeitos do atentado do Hamas. Outra questão grave, os reféns eram quase 200, agora você tem pelo menos 100 reféns ainda nas mãos do Hamas. Como fazer? Bom, trocar prisioneiros do Hamas por esses reféns. Mas há dentro de Israel quem discorde também dessa prática. A verdade é que muita gente está falando se o Netanyahu sobrevive após essa guerra, e outros já dizem se ele vai sobreviver ainda durante essa guerra, sobreviver, que nós estamos falando, sobreviver politicamente. E aí, spoilers aí para os nossos próximos episódios aqui do videocast, né, do Sagres Internacional, é que se acontecer, e é provável que aconteça em algum momento ao longo desse ano, Benjamin Netanyahu deixa o poder. O problema Netanyahu é direita, né? Nem centro-direita, nem oposição ao Netanyahu. Em eleições anteriores, e é muito provável que isso aconteça, não consigam maioria no Congresso, ou seja, a gente tem a perspectiva, além do próprio Netanyahu, de uma crise política que já vem há muitos anos em Israel. É isso. Israel, sobrevivência política de Benjamin Netanyahu, é destaque aqui no Sagres Internacional nesse nosso segundo bloco. Esse 会员是历史性的，体现了金砖国家
同发展中国家团结合作的决心，符合国际社会期待，符合新兴市场国家和发展中国家共同利益。这次会员也是金砖合作的新起点，将给金砖合作机制注入新活力。O Sagres Internacional dá oportunidade para quem nos ouve, para quem nos assiste, de treinar outras línguas, né? Principalmente o inglês, porque é a língua mais falada, em destaque aí nessas reuniões, quando a gente vai buscar falas, né, de autoridades internacionais, é muito comum que elas falem em inglês. Nessa edição já ouvimos aqui espanhol, inglês, mas agora tem também o chinês, o mandarim. E hebraico. Teve hebraico. Teve hebraico. Verdade, teve hebraico com o Benjamin Netanyahu. Então, Xi Jinping, presidente da China, falando em reunião do BRICS. Esse é o nosso assunto, né, esse bloco. E, professor, 2024 marca a ampliação do BRICS, né? 6 novos membros devem compor, ou pelo menos deveriam compor o grupo, mas a Argentina de Javier Milei desistiu dessa participação. Contudo, os novos membros trazem consigo, né, eles levam para o BRICS um enorme potencial de conflitos. Explica isso para a gente, porque essas mudanças, né, chegadas no BRICS, trazem esses riscos de conflitos. É isso, Rubens. Importante, vamos colocar até a cartelinha com as bandeirinhas, né, lá dos países. Os integrantes. Os integrantes. Vocês podem observar aqui que tem os tradicionais Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. De onde vem a sigla. O S no final, mas é a África. É porque é South Africa. E aqui a gente está vendo as bandeirinhas. Etiópia, Arábia Saudita, Argentina está com X, porque o Javier Milei já falou que não quer participar, já indicou oficialmente que ele não vai participar do BRICS, o Irã, o Egito e os Emirados Árabes Unidos. Então, essas são os novos, né, participantes. Lembrando que desses 3 são potências do setor petrolífero, né? Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Irã. Né? Agora, veja, Rubens, essa ampliação do BRICS dá voz principalmente para países africanos agora, né? A União Africana muito forte dentro do BRICS e isso pode gerar uma perspectiva mais importante, né, para esses países tão esquecidos. O Brasil não gostou tanto dessa ampliação, porque isso faz com que o Brasil perca um pouco do seu protagonismo. Isso favorece muito mais a China, por exemplo. E nesse período de ampliação, esse ano, a Rússia é quem assume a presidência pro tempore, né, que é aquela presidência por um ano, ela é rotativa, do BRICS. Então, o Vladimir Putin é que está com a faca e o queijo na mão para pautar, obviamente, essa reunião, né? Aí a gente tem até uma imagenzinha, né, Rubens? Dos presidentes. Isso, dos presidentes da última, da 15ª reunião. Então, a gente vai ter praticamente o dobro desses membros agora na 16ª reunião, que vai ocorrer em Kazan, lá na Rússia, com o Vladimir Putin. Só identificando, né? Lula, né, presidente do Brasil, depois isso, o Xi Jinping. Da esquerda para a direita, isso, né? da esquerda para a direita. Xi Jinping, presidente da China, o presidente da Cyril África do Ramaphosa. Sul, o Ramaphosa, o Narendra Modi, da Índia, e o representante da Rússia. Sergei Lavrov. Por que o representante da Rússia? Porque se o Putin sair da Rússia, ele é preso, né? Há uma ordem de prisão para o Putin, né? Isso, então foi ali o Lavrov representando a Rússia, professor. Destaques dessa 15ª cúpula, antes dessa adesão, dessa entrada de mais membros, professor. Pois é interessante, né? A gente vê aí essa entrada de mais membros. O BRICS vai se tornando um bloco bem fortalecido do chamado Sul Global. O que seria o Sul Global, afinal de contas? Sul Global são aqueles países do antigo terceiro mundo. Lembra aquilo que a gente falava? Países do terceiro mundo, países subdesenvolvidos. O termo hoje é Sul Global. Perfeito? Então, esse bloco vai ganhando força, inclusive com a criação do Banco do BRICS, do qual a presidente é a Dilma Rousseff, né? Sim, exatamente. Ela que teve um vídeo engraçado, né, do pessoal abordando, criticando a Dilma no avião, né, porque ela estava lá de primeira classe, e ela falou, sou presidente de banco, querido. Aquele jeitão da Dilma. Isso, uma economista lá, que já postou várias coisas, né, pró-Bolsonaro e tudo, fez a crítica, era normal, né? Isso vai acontecer. Se tiver um petista
ou onde tiver um Mas bolsonarista, acontece... dependendo do ambiente, isso vai acontecer. Mas isso, claro, acontece com essas pessoas, né, com identificação com a política brasileira, mas acontece com o Emmanuel Macron, Sim. com o Joe Biden, Claro. acontece com todo mundo. Claro. Bom, professor, além da inclusão de outros membros, o ano de 2024 marca também o mandato da Rússia, né? Então, como o senhor disse, por um ano na presidência. Isso traz alguma vantagem para a Rússia? Ser presidente por esse um ano do BRICS dá mais poder para a Rússia e para o Putin? O que a gente pode esperar disso? Pois é, como eu já tinha falado antes um pouquinho, é óbvio que a presidência, ela permite, né, que se paute a reunião. Então, qual vai ser o tom dessa reunião? E o Putin vai querer, né, se aproveitar disso também para sair, ou pelo menos demonstrar que não está tão isolado quanto o Ocidente gostaria que ele estivesse isolado. Os Estados Unidos, a União Europeia, né, que fazem esse isolamento com uma série de políticas de sanções. Essas políticas de sanções não estão dando tão certo porque a China, a Índia, o próprio Brasil, né, continuam comercializando com a Rússia. Então, é óbvio que o Putin vai usar, sim, essa presidência pró-tempore à frente do BRICS para mostrar isso. Olha, a Rússia está aqui, está viva, está mais forte como nunca e tem os nossos companheiros, inclusive o nosso bloco ampliado. Né? E aí, a partir dessa expansão do BRICS, dá para entender que agora o foco do bloco vai ser a desdolarização, buscas por alternativas, né, outras formas de fazer o pagamento em operações comerciais internacionais, professor, o que, claro, né, a gente pergunta isso e a gente analisa isso porque pode reduzir o protagonismo dos Estados Unidos. Como a gente falou de pautar, certamente essa vai ser a tônica ao longo desse ano da presidência da Rússia à frente do BRICS, que não é uma demanda só do Putin, né, da Rússia. O próprio presidente Lula já prestou declarações nesse sentido, de que é necessário quebrar com aquela hegemonia do dólar. Né? Alguns consideram até uma tirania do dólar. Já Brasil, China já fazem negociações em yuan, que é a moeda chinesa, e outros países já têm feito esse tipo de negociação. Venda de petróleo, venda de outras commodities, usando moedas que não são dólar. Então, uma tônica muito forte vai ser essa da desdolarização, e não se surpreenda se retomarem aquela proposta de criar uma moeda do BRICS, uma moeda própria do BRICS, para que não seja moeda chinesa ou russa e tal, né? Isso chama muito a atenção e, claro, né, tem impacto aqui para o Brasil. Né? O professor disse para o país, aqui para o Brasil, a interpretação é de que mais gente no BRICS pode retirar um pouco do protagonismo do país. Enfim, BRICS é sempre assunto para a gente aqui no Sagres Internacional, também foi nesse nosso terceiro bloco. Lítio, professor, lítio na Bolívia, né? Uma corrida aí por esse bem, e Rússia e China estão liderando, enquanto Moscou e Pequim garantem acesso aos imensos depósitos de lítio na Bolívia, a Alemanha perde espaço, volta seus esforços para Chile e a Argentina. O que é o lítio, né? E contextualiza para a gente essa corrida. Pois é, o lítio é um mineral importantíssimo para a produção de bateria de carros elétricos. Então, o lítio é fundamental para a transição energética. Né? Esse é um aspecto bem relevante aí. Agora, a Alemanha já vinha fazendo negociações já desde 2018 com a Bolívia, só que a Bolívia teve aquele percalço político. Né? O Evo Morales foi eleito, ele teve que renunciar, entrou a presidente Janine, que hoje responde a processos. Então, tudo isso acabou fazendo com que a Alemanha perdesse um pouco a passada em relação à Bolívia e vai buscar essas negociações com o Chile e com a Argentina. Não sabemos agora se com essa questão do Milei vai dar para fazer essa negociação com a Argentina, mas com o Chile certamente a negociação já está mais avançada. E ainda teve pandemia no meio disso tudo, né? Isso acabou favorecendo com que a Rússia e a China se aproximassem, hoje estão à frente realmente nessa questão da exploração do lítio. Viu? E falando na China, o país teve um ano fraco, considerado assim, pelo menos até agora, com os resultados de 2023 e 2024, que está só começando, pode ser pior. A economia chinesa enfrentou crise imobiliária, demanda fraca, desemprego e também dívidas locais em 2023. Então, o que esperar aí da economia chinesa, que, querendo ou não, pauta a economia mundial, professor? Bom, o que esperar é que naturalmente vai haver uma redução do crescimento na China.
Então, no ano passado, o crescimento foi abaixo do que se esperava. Esse ano de 2024 se apresenta também uma projeção também inferior. Agora, a questão, né, para quem está nos ouvindo, né, Rubens, e nos assistindo, é explicar por quê. O que está acontecendo com a China? A China não é a poderosona, não é aquela que está cheia de recursos e tal. Bom, a China ainda tem muito recurso, o Estado tem um poder muito forte na China, mas o que acontece? Quando houve a Covid e aquela política de Covid zero, cujas restrições foram muito rigorosas, isso acabou também assustando os investimentos estrangeiros na China. Então, muitos investimentos estrangeiros saíram da China. Outra questão é que a China, desde 2012, ela investiu fortemente no setor imobiliário, porque o setor imobiliário gera empregos rapidamente, né, Rubens? O setor imobiliário ele acaba gerando aí empregos, porque é uma mão de obra que não precisa de tanta qualificação quanto outras. Então, você consegue que uma pessoa que não esteja empregada rapidamente possa ser inserida na construção civil. O problema é que construiu-se mais do que se pôde vender, esses imóveis desvalorizaram. Se você está perguntando, mas então teve uma bolha imobiliária na China? Exatamente, uma bolha imobiliária na China. Então isso já é um outro baque importante. E a oferta de financiamentos por parte do Estado para novas iniciativas também acabou sendo reduzida. Isso somado ao envelhecimento da população e ao desemprego dos jovens. Então veja que coisa, né? Você está tendo um envelhecimento da população e os que são jovens não estão conseguindo emprego. Isso está abalando um pouco a economia chinesa. Não estamos falando que a China está quebrada, que a China... Não é nada disso. Está havendo uma redução, a China está crescendo abaixo do esperado. Agora vamos aguardar que medidas que o governo chinês vai tomar nesse sentido. E vejam, ligando um pouco ao BRICS, como é que o BRICS também é importante para a China para poder fazer essa série de negociações com outros países, com outros mercados e manter viva a economia chinesa. Professor, uma parte rápida aqui então do nosso giro, né, de notícias, de acontecimentos pelo mundo, é que agora, em fevereiro de 2024, a gente vai chegar a 2 anos de conflito, de guerra entre Rússia e Ucrânia, depois daquela invasão russa contra a Ucrânia. O que esperar desse conflito nesse ano de 2024, depois de tantas fases, né, pelas quais essa guerra já passou, e a gente analisou aqui no Sagres Internacional em áudio, né? A gente chegou aqui, estamos estreando aqui a 3ª edição em vídeo, né? Mas já é 245 em áudio. Então, quem quiser, volta aí no nosso site, no sagresonline.com.br, e também no Spotify ou no seu tocador de podcast preferido, e encontrará várias edições em que a gente vem falando desse conflito. Primeiro, a questão militar, teve também destaque para essa questão econômica, mas já vamos completar 2 anos, o que é que dá para destacar e qual é a perspectiva dessa guerra entre Rússia e Ucrânia para esse ano. Bom, eu acho que dá para destacar que a Rússia não foi tão abalada pela guerra como se esperava. Quer dizer, a Rússia conseguiu sobreviver, principalmente porque ela continua fazendo negócio com seus parceiros do BRICS e com outros parceiros também, né, como a própria Venezuela, enfim. Então, esse é um primeiro impacto. Segundo, que a Rússia não conseguiu avançar dentro da Ucrânia como imaginava. Então, a Rússia ela ainda controla 18% ali da região da Ucrânia, mas a Ucrânia, com o apoio ocidental, tem conseguido resistir. A questão é, para 2024, em plena campanha, o Joe Biden vai conseguir aprovar mais recursos para a guerra da Ucrânia? Se esses recursos não forem aprovados, poderá haver um avanço da Rússia? Esse é o grande impasse. Outra coisa, passado o governo Biden, teve eleição nos Estados Unidos, Rubens. O Biden perdeu, o Trump ganhou. Sim. A gente sabe que o Trump tem uma proximidade com o Putin. E aí, como é que vai ficar essa guerra? Então, essas são as perguntas que estão no ar e as expectativas para ver como é que essa guerra avança. Em termos de uma possibilidade de acordo de paz, muito difícil, porque o Putin usa isso como elemento interno, internamente ele está cada vez mais forte politicamente, e, por outro lado, a Ucrânia não aceita acordo de paz sem que o seu território seja desocupado, inclusive a região da Crimeia. A gente falou no primeiro tema aqui, primeiro assunto desse nosso giro, sobre o lítio na Bolívia, mas agora sobre o contexto político no país, porque o Tribunal da Bolívia impediu que Evo Morales seja candidato nas próximas eleições presidenciais, que estão marcadas para acontecer em 2025. O tribunal anulou o mecanismo de reeleição indefinida, que já havia permitido ao líder indígena recandidatar-se em 2019.
E agora, professor, como é que fica a questão política na Bolívia sem Evo Morales, pelo menos por enquanto? Eu entendo, falando rapidamente, que a democracia está vencendo. Né? Nada contra o Evo Morales, mas não dá para o cara querer ser eterno na política. E ele já tinha entrado... Esse mesmo tribunal, em 2017, disse que ele tinha direito à reeleição contínua, porque isso seria um direito humano. Só que a Conferência Interamericana já tinha decidido que reeleição não é direito humano. Você tem um limite para isso. Então, realmente, o Evo Morales está chorando aí pelos 4 cantos, dizendo que é perseguição política, que o Luiz Arce, que era seu antigo aliado, chegou a ser seu ministro de governo, teria tramado tudo isso contra ele, mas, na verdade, prevaleceu o bom senso do ponto de vista jurídico e constitucional. E só para finalizar aqui um registro, né? O G20, que é o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, tem lá o Brasil, e o Brasil assume a presidência, professor. Tem uma previsão de que o G20 social seja a marca da gestão brasileira à frente desse grupo. É isso, a perspectiva do Brasil é mobilizar a sociedade civil justamente para isso, dos vários países componentes, para discutir questões como democracia, como cidadania e como apoio social. Gente, é isso. Chegamos ao final dessa edição 245 aqui do Sagres Internacional, desejando a você sempre uma ótima semana e retomando, né, relembrando, você acompanha aqui as edições inéditas do Sagres Internacional na TV e também no rádio e nos tocadores de podcast, sempre às quartas-feiras às 8 da noite. Mas com reprises e, claro, também com o canal no YouTube, youtube.com/SagresTV. Professor, fica assim, até semana que vem. É isso aí, até semana que vem. Um abraço a todos e todas, agradecimento ao Sistema Sagres de Comunicação e dizer que se você tiver algum tema, alguma sugestão, envie aí pra gente, né? @Norberto Salomão ou pro Rubens Salomão aí também. @Rubens Salomão no Twitter e no Instagram com @Norberto Salomão. Fica assim, gente. Obrigado pela companhia em mais uma edição aqui do Sagres Internacional. Até mais.